A minha comunicação no âmbito do Congresso seria uma abordagem às ortodoxias e heterodoxias que circularam na sociedade madeirense. Fui desafiado a refletir de um modo muito particular sobre conflitos e interações ecuménicas entre o catolicismo e as outras confissões cristãs na Madeira. Ao falarmos de conflitos e interações, entenda-se como notas prévias, que falamos em primeiro lugar no sentido daquilo que Martin Buber propôs como encontros entre um eu e um tu. Quero eu dizer, de uma realidade social histórica que não pode deixar de ter em conta a relação entre um eu, um nós e os outros. Em segundo lugar, e na esteira de George Steiner, reconhecemos aqui que a linguagem e a arte existem porque existe o outro. Neste sentido, propomos que podemos perder o caminho do encontro quando perdemos a linguagem, a arte e, por que não, a religião do outro. O não se ver, as dificuldades em enquadrar a religião do outro de forma rigorosa e perceptível produzem percepções deturpadas dos seus sentidos, suscitando disputas e contendas. A esta luz, falar sobre o outro que não nos é familiar implica necessariamente refletir também sobre nós, como estranhos à sua familiaridade. Serve esta introdução apenas para justificar que procuraremos, de forma sucinta e muito genérica, superar o rol e a descrição dos factos. Considerando que o estudo sobre os conflitos entre confissões cristãs já deu alguns passos e nas notas, depois nas atas, poderão ver, nas notas de rodapé, 9, 10 estudos sobre o assunto, e que o diálogo entre as comunidades cristãs comparativamente não mereceu a mesma atenção na história religiosa da Madeira, dentro das limitações de objetividade e tempo que aqui dispomos, procuraremos dar mais atenção às respectivas interações do que aos conflitos gerados em nome da fé cristã. Numa sumária cartografia das relações entre as confissões cristãs, começamos por alistar a bárbara invasão dos corsários huguenotes de La Rochelle em 1566. Porém, sem tempo para uma investigação mais aturada, registramos que, embora os huguenotes sejam conhecidos como reformadores calvinistas franceses, em conflito com os católicos liderados pela família Guise-Lorraine, em contrapartida, o famoso corsário francês Bertrand de Monteluc, que a 3 de outubro de 1566 massacrou os madeirenses, em 1562 já tinha comandado semelhantes atrocidades aos defensores do calvinismo por ocasião da guerra religiosa francesa que opôs católicos e protestantes. Atenda-se ainda para o facto de, à imagem dos cristãos portugueses que, em nome da fé, roubaram e pilharam os muçulmanos, a coberta da religião justificavam as ações de pirataria com o serviço a Deus. Neste sentido, não podemos ignorar que muitas revoltas encaradas como religiosas ocultam mais interesses políticos e crises sociais do que diferenças ideológicas ou culturais que existem tanto entre as distintas religiões como entre as diversas confissões cristãs. Em contraste com o belicismo da experiência com os franceses, a convivência do catolicismo madeirense com os cristãos não católicos britânicos foi mais pacífica. Sublinhe-se que a comunidade britânica na ilha gozava quer da garantia do seu culto anglicano, quer da posse da Bíblia protestante. A lei portuguesa e os dois tratados com a Inglaterra privavam-os do culto público, da ação prosélita e sentenciavam-os pelo desrespeito do culto ou doutrinas católicas. Segundo Aguiar Santos, a presença de capelão e estabelecimento de capelania e respectivos serviços religiosos pode ser remontado a 1658, por ocasião da instituição do consulado britânico na ilha.
Até meados do século XIX foi pacífica a presença do cristianismo não católico na Madeira. Todavia, pela mão do médico e missionário escocês Robert Kelly, a ilha foi palco do pioneirismo protestante entre os portugueses, reservado até então às comunidades estrangeiras insulares. Se, por um lado, algumas narrativas enfatizam laudatoriamente e reconhecida atitude filantrópica do médico pelo seu trabalho a nível da saúde e da educação em favor dos madeirenses e agigantam os relatos do furor das perseguições católicas de que foram alvo, por outro lado, outras explanações classificam a seita calvinista como perturbadora e consideram que a responsabilidade dos confrontos teve origem, cito, no feroz proselitismo do fanático propagandista Kelly, acusando de, cito, ultrajes dirigidos à Igreja Católica. Mais distanciados das quesilhas religiosas, Maria de Abreu e o professor Paulo Rodrigues sugerem outro olhar crítico. A investigadora oferece uma análise dos acontecimentos com base nas diferentes leituras que católicos portugueses e calvinistas britânicos faziam dos direitos civis como do conceito de liberdade religiosa. Para ela, os conflitos religiosos revelam as discrepâncias culturais e sociais entre a sociedade portuguesa e a sociedade britânica à época. Contrasta o absoluto tradicionalismo nacional com a liberdade social, política e religiosa dos anglo-saxónicos. Contudo, propondo uma leitura mais política, Paulo Rodrigues prefere contextualizar a ação missionária de Kelly com uma extensão dos interesses e do poder britânico na Madeira. Assim, adianta ele, cito, o fim de um paradigma de uma boa gestão bem-sucedida dos conflitos no seio da comunidade britânica que tivera por base a Igreja. Fim de citação. Entre o santo inglês, respeitado pelo povo e galardoado em 1841 com o louvor nas atas da Câmara Municipal do Funchal, ao epíteto de Lobo da Escócia atribuído pelo bispo Dom José Xavier, por propagar entre os madeirenses a heresia calvinista, cremos que o caso Kelly carece ainda de mais e desapaixonados estudos. Se para entender a realidade dos conflitos não podemos ignorar o contexto histórico e social que os circunscreve, à mesma luz, para compreender as interações e as dificuldades que as comprometem, precisávamos de atender previamente para alguns pontos problemáticos que dividem católicos, ortodoxos, anglicanos e protestantes. Além de diferenças conceptuais, questões teológicas, como o primado do Papa, o proselitismo e o lugar das mulheres na Igreja, entre outros, que dificultam a atividade ecuménica. Porém, apesar do diálogo ecuménico não se reduzir às relações institucionais, os termos da nossa reflexão impõem-nos uma abordagem nestes limites. O ecumenismo na Madeira começou em 1925, entre confissões cristãs e protestantes. Embora o nosso tema esteja circunscrito às relações entre o catolicismo e as outras confissões cristãs, não podemos deixar de assinalar aqui que, numa perspectiva protestante, sob influência do movimento ecuménico nascido em 1910, por ocasião da Conferência Missionária em Edimburgo, foi constituída em 1931, na Madeira, a primeira Igreja Protestante Unida. Em contrapartida, do ponto de vista católico, o ecumenismo nasceu no Concílio Vaticano II. Faz, em 21 de novembro de 2014, 50 anos que o Papa Paulo VI promulgou o decreto sobre o ecumenismo. No empenho em restaurar a unidade entre todos os cristãos, o Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo e a encíclica, Carta Encíclica Ut Unum Sine, publicada por João Paulo II, apresentam-se como marcos para a ação dos ministros católicos com as restantes comunidades cristãs. Reiterando o seu compromisso com as disposições daquele concílio e na esteira dos seus predecessores, numa recente entrevista a uma comunidade pentecostal, também o Papa Francisco lembrou a história bíblica de José, apelou ao empenho no encontro com irmãos e sublinhou que Deus concluirá, cito, o milagre da unificação.
Para além do sucesso e das dificuldades em realizar o caminho ecuménico, este legado ilustra a importância que, pelo menos os últimos pontífices, deram à relação com as outras confissões cristãs, bem como a prioridade dada ao diálogo entre cristãos. Mediante uma oração que perdura há 100 anos, a celebração da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é, também na Madeira, um dos sinais que assinalam as relações e o diálogo ecuménico entre as igrejas católica, anglicana, presbiteriana e luterana alemã. Apesar da celebração anual de um ato litúrgico ecuménico revelar o empenho das comunidades na unidade, no esteio da purificação da memória recorrentemente exortada por João Paulo II, no decurso da Semana de Oração de 1999, Dom Teodoro Faria deu um significativo contributo para a reconciliação com o passado. Na presença das comunidades cristãs que assistem na ilha, o Bispo Emérito pediu desculpa aos protestantes pelo episódio de perseguição registrado na primeira metade do século XIX. Enquanto o atual Bispo da Diocese do Funchal, Dom António Carrilho, caracteriza o ecumenismo como um ato de, cito, oração em comum, união na caridade, testemunho de hospitalidade e amizade, o pastor Jorge Gameiro, da Igreja Presbiteriana, sustenta que a unidade necessita de credibilidade. Por sua vez, salientando a importância do exercício ecuménico na sua vida pessoal e comunitária, a pastora da Igreja Luterana, Ilse Berardo, sublinha que a unidade não significa uma uniformidade na fé. Embora a pastora classifique a presença da comunidade na Madeira como 25 anos de ecumenismo insular, em contrapartida não esconde as dificuldades sentidas inicialmente entre os pares do círculo ecuménico, nomeadamente devido ao desconhecido sacerdócio das mulheres no exercício da pregação. Ainda que não tenham surgido como intenção ecuménica, não queremos terminar sem salientar aqui duas notas como sinais ténues de vias de acessibilidade ao espaço de diálogo e entendimento comum em torno da divulgação e distribuição e promoção da Bíblia na ilha. Veja-se, por exemplo, tanto o projeto civil, a Bíblia manuscrita, promovido pela Sociedade Bíblica de Portugal, como o programa de comemoração dos 500 anos da Diocese do Funchal. Enquanto a Bíblia manuscrita recusou, enquanto movimento cívico, agendas prosélitas e congregou na Ilha da Madeira os mais diversos agentes sociais e religiosos, mediante a participação de mais de 1000 copistas madeirenses, entre a sala do Senado da Universidade da Madeira ao estabelecimento prisional das escolas públicas aderentes à Casa de Saúde de São João de Deus e ao Centro Psicopedagógico da Sagrada Família, promoveu-se tanto o valor património histórico associado à Bíblia, como a desalienação do texto sagrado do seu uso exclusivamente religioso. No âmbito da comemoração do 5º centenário da Diocese do Funchal, além da promoção da exposição A Bíblia em Festa, também produzida pela sociedade referida, adotou-se uma tradução interconfessional realizada por esta mesma sociedade para distribuir aproximadamente 25.000 exemplares dos Evangelhos entre os madeirenses. Para além de poder ser considerada, provavelmente, a maior distribuição das Sagradas Escrituras na história da ilha, trata-se de uma tradução realizada durante 40 anos com o apoio de especialistas católicos e protestantes. A esta luz, volvidos quase 2 séculos, a ilha, que outrora dera lugar tanto à distribuição como à queima de escrituras, hoje pode propor-se como um espaço, um lugar para todos. Concluímos, pois, sublinhando que a nossa análise não aos elementos descritos, ou por descrever, não visa acusar ou propor juízos do passado. Foi nosso objetivo indicar as difíceis e complexas ligações entre acontecimentos históricos e os múltiplos condicionamentos que podem ajudar a compreender o ambiente onde se firmou o património cristão e se afirmaram as diversas identidades ou confissões cristãs. Para o efeito, mapeámos
alguns factos que ora alimentaram conflitos, ora se mostraram como interações entre o catolicismo e as minorias cristãs não católicas na Madeira. Nos limites, tentámos que elas fossem compreendidas dentro do seu contexto histórico, social e cultural específico. À imagem das determinações impostas pela orografia da ilha, também no universo da religião cristã foram precisos séculos para escavar túneis que ora acedessem, ora facilitassem a comunicação entre as diversas e diferentes confissões cristãs. Embora as dissidências e as relações ecuménicas na história da Ilha da Madeira se tenham revestido de um tempo para tudo, tempo para encontros, tempo para desencontros, contudo, tem o potencial de consolidar-se devagar e paulatinamente como um espaço para todos. Conquanto seja uma realidade, consolidar as interações ecuménicas dependerá do empenho de todos os madeirenses e residentes neste Jardim do Atlântico, a fim de combater, nos próximos 500 anos, quiçá, os entraves ao diálogo. Desejo que os difíceis trilhos possam dar lugar a autoestradas de entendimento comum.